Bom dia, hoje é dia 26 de novembro e hoje o nosso devocional fará uma reflexão no livro do profeta Ageu. Passagem do dia Ageu, capítulo 2, versículos do 6 ao 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Ageu viveu por volta de 520 a.C., logo após o retorno do povo de Judá do exílio da Babilônia. Sua missão era clara: motivar o povo a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, que estava abandonado, enquanto cada um cuidava apenas da sua própria casa. A mensagem de Ageu é curta, apenas 2 capítulos, mas poderosos. Uma chamada à prioridade espiritual, ao arrependimento prático e à restauração da glória de Deus no meio do seu povo. No capítulo 1, vemos a chamada para colocar Deus em primeiro lugar. O povo havia parado a construção do templo por desânimo e distração. Viviam cuidando de suas casas e interesses pessoais, mas nada prosperava. E Deus explica: o fracasso deles era consequência da negligência espiritual. Então, o Senhor desperta o espírito de Zorobabel, de Josué, o sumo sacerdote, e de todo o povo, e eles voltam a trabalhar na casa do Senhor. Ageu nos ensina que quando colocamos nossas prioridades acima de Deus, nossa vida perde o propósito e o fruto. Deus não quer apenas nossa adoração nos lábios, mas nossa dedicação prática. O chamado "Considerai os vossos caminhos" é um convite a reorganizar o coração e a vida. O capítulo 2, do versículo 1 ao 9, vemos a glória futura, que será maior. Alguns se entristecem porque o novo templo não tinha a beleza do antigo, mas Deus responde com uma promessa poderosa: a glória desta última casa será maior do que a primeira. O Senhor promete encher o templo com a sua glória e conceder paz. O ouro e a prata são dele, e o que ele prepara será maior do que foi pedido. Quando Deus está presente, a glória não depende de aparência, mas da sua presença. Mesmo que o começo pareça pequeno, o Senhor promete um futuro maior. O que ele restaura é sempre melhor do que se perdeu. Já dos versículos 10 ao 23, vemos a santidade e a bênção restaurada. Deus ensina ao povo que a santidade não é transmitida automaticamente, mas a impureza sim, e que a negligência espiritual contamina o que fazemos. Mas quando o povo obedece e volta a honrar o Senhor, Deus declara: desde este dia vos abençoarei. Ao final, o Senhor confirma a sua aliança com Zorobabel, símbolo da restauração da linhagem messiânica, apontando para Cristo, o verdadeiro templo de Deus, entre os homens.
A obediência abre portas das bênçãos. Quando voltamos o coração ao Senhor e santificamos as nossas obras, Ele transforma esterilidade em colheita, escassez em abundância. Amém, amém e amém. E que possamos ter em mente, né, que Cristo, ele morreu na cruz. A terra foi abalada e a glória da segunda casa, da última casa, né? A glória de Jesus é maior do que a primeira, não tenha dúvida. Então temos que ter em mente, né, que Cristo morreu por nós e hoje nós carregamos o Espírito de Deus dentro de nós e temos esta glória dentro de nós. Vamos entender que tudo aponta para Cristo, tudo é em Cristo. E se estamos andando com Ele, tenha certeza que já temos essa glória dentro de nós. Se estamos, né, glorificando o nosso Pai, não com os nossos lábios, mas com as nossas atitudes, com o nosso coração, estamos andando na proteção do Senhor. E não tenha dúvida que, como foi dito, Ele transforma esterilidade em colheita, escassez em abundância. E é isso que nós temos que ter em mente. Deus é conosco. Mas nós temos, né, que entender que toda essa esterilidade em colheita, escassez em abundância, a gente não pode levar para o campo só material. Nós precisamos entender que a glória de Deus, ela é espiritual. Nós temos que parar, né, de querer só as coisas deste mundo, só as coisas que podemos tocar. Não, não, não. Deus é perfeito, Deus é bom, mas Deus, Ele nos promete uma glória espiritual. É nele, quando estamos com Ele, andamos por essa glória e os nossos olhos não estão mais neste mundo, estão nos céus. E nós entendemos, né, que o espiritual é muito melhor, é muito maior e é essa glória que tem que nos envolver todos os dias. É a gente viver por essa glória de Deus, a gente viver este espiritual, porque quando estamos alinhados com Deus, quando estamos revestidos deste poder, claro, as coisas daqui não vão nos faltar. Deus vai estar conosco, mas o nosso material, que nada falta, é uma coisa que vem para nós automaticamente. Mas não é nisso que a gente está focado. Muitas vezes, né, a gente passa a vida querendo um carro, querendo uma casa, a gente batalha, a gente luta, só que a gente está distante de Deus. A gente está pensando só na nossa casa, nas nossas coisas. E tudo é difícil. Mas quando a gente se rende a Deus, quando a gente se entrega a Deus, aí de repente a gente vê que a nossa vida está focada no alto. A gente quer as glórias, mas as glórias espirituais, a gente quer realmente sentir esse poder dentro de nós, a gente quer sentir que Deus está conosco. E aí começa a vir as coisas, até materiais. E aí de repente aquele carro, aquela casa que você tanto queria, ela vem. E você percebe que isso já não é tão importante para você. Você se alegra, sim, você glorifica a Deus, sim, só que o teu coração já não está mais nisso. E no antes, quando você estava ainda perdido, o teu coração estava nisso. Então, isso era realmente o seu Deus, né? O teu carro, a tua casa, o que você conquista. Mas quando o nosso coração é de Deus, todas essas coisas perdem o valor. A gente precisa, a gente tem, Deus dá e glória a Deus, somos mordomos, cuidamos das coisas, né, terrenas, os que temos aqui, cuidamos de tudo que Deus nos dá, mas o nosso coração, ele vive no espiritual e é isso que precisamos ter em mente.
O importante é que a glória de Deus nos revista, é que a gente possa andar realmente pela palavra de Deus, que a gente possa viver com os nossos olhos no alto, porque é em Deus que a gente é fortalecido. Não se esqueça, Cristo, ele morreu para nos salvar, mas ele não morreu para nos salvar para que tenhamos uma vida em abundância, dinheiros, casas, aqui na terra. Ele morreu para nos resgatar ao Pai, para nos religar ao Pai. Tudo é no mundo espiritual. Quando Cristo estava aqui, ele passou no templo e disse: vou derrubar esse templo e em 3 dias reconstruirei. Todos achavam que ele ia derrubar o templo e que, como isso? Que está acontecendo? Pois bem, o templo era ele não estava falando de algo físico lá. Não estava falando que ia derrubar o templo, ele estava dizendo dele, o próprio corpo dele. O que aconteceu? Aquele templo, aquele corpo que ele tinha, ele morreu, ele foi destruído, mas em 3 dias ele reconstruiu. Mas reconstruiu como? Num corpo glorificado. É essa glória que nós precisamos querer, entender que não, se estamos seguindo a Jesus, nós não morreremos, nós realmente partiremos e um dia, na sua volta, este nosso corpo também será glorificado. E aqui vivemos pela glória de Deus. Que Deus, nos alinhe em todos os tempos e que a gente possa viver realmente pela palavra, buscando o quê? A glória do Senhor. Oração. Senhor, perdoa-me quando coloco meus planos acima dos seus. Desperta em mim o desejo de edificar a tua casa, a minha vida, a minha fé e o meu serviço a ti. Enche-me com tua glória e faz com que a obra das minhas mãos te glorifiquem, que eu viva para o teu reino e não para o meu conforto. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe.